Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta sexta-feira, para a gente seguir falando sobre o Santos, né? Porque ontem, quando eu gravei o vídeo, depois da melancólica eliminação do Santos na Copa do Brasil pelo CRB, eu não tinha ouvido a declaração do Neymar, que ele deu à Prime Video, sobre a continuação dele ou não nessa temporada com o Santos. Perguntado que foi, ele falou assim, não sei. Ainda não sei. Qual foi a pergunta? A pergunta foi, Neymar, o seu contrato termina dia 30 de junho com o Santos. Você continua? Vai renovar? E ele respondeu, não sei. Ainda não sei. Tá? Isso aí, claro, evidentemente, abriu portas para muitas especulações, para muitas conversas, deduções e tudo mais. Tá? Então, esse vídeo nós vamos falar sobre isso. Tem outros temas também, hein? Pituca, Guilherme, o clima que não tá nada bom no Santos, Marcelo Teixeira perdendo apoio, coisa tá feia. Mas vamos centrar basicamente no Neymar, que é o que mais preocupa e interessa ao torcedor do Santos no momento. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, vocês sabem, né? Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho e dê um hype. Tudo isso é importante para fazer esse canal crescer. E eu agradeço muito vocês, está crescendo, a audiência está muito legal e isso é muito importante para mim. Me motiva demais e dá um gás danado, tá? Me alimenta demais para seguir nesse trabalho aqui, divulgando o Santos, contando o Santos para vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, então o Neymar falou isso depois do jogo em entrevista ao Amazon Prime. Não sei se vou renovar, não sei, tá? Ele estava muito irritado. Claro, ele estava irritado por quê? Porque o Santos foi eliminado, porque o Santos não consegue fazer gol, porque ele entra no time, melhora a qualidade do time, os jogadores que estão ao redor dele não conseguem corresponder à qualidade dele no campo, sendo xingado pela torcida do CRB, dava para ouvir, ei, Neymar, vai morar no Embu, ei, Neymar, vai morar no Embu, e ele dando entrevista e dava para ouvir no fundo, gente, dava para ouvir no fundo. Ah, o Neymar é muito grande para ligar para essas coisas, gente. Essas coisas a gente não consegue mensurar. Tem gente que reage de um jeito, tem gente que reage do outro. Tem gente que é assim, tem gente que é assado. Então, cada um é cada um. Então não dá para dizer, o Neymar poderia não ligar para isso. Poderia? Deveria? Sim, seria melhor. Mas ele se importa, ele se incomoda com isso? Se incomoda, se incomoda. E está errado? Isso não existe questão de estar certo e estar errado. Então a resposta que ele dá para o repórter da Prime, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, gente do céu, acho que é Matheus Ribeiro, que era o mesmo nome do jogador lá do CRB que jogou no Santos. E ele, então, foi uma resposta de quem está irritado. Você escuta, você está lá envolvido, ali com um problema, tentando resolver, aí de repente alguém chega para você, fala, escuta, você vai sair hoje à noite? Não sei, cara, não sei, ainda não sei. Eu estou tentando resolver esse problema. Mais ou menos isso. Quando o cara chega pro Neymar e fala assim, Neymar, você vai renovar com o Santos? Não sei, ainda não sei. Porque a cabeça dele estava um turbilhão. Por conta de tudo isso que a gente falou. A volta do Neymar pro Santos até esse momento é um fracasso, do ponto de vista esportivo. E dizem que do ponto de vista financeiro também. Tá? Porque o UOL e o Rodolfo revelaram, numa matéria muito bem feita no UOL, que o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês. O Santos não consegue fazer esse dinheiro. Como é que o Marcelo Teixeira assina um contrato desse? Certo? Então, a volta do Neymar até agora é um fracasso, gente. É um fracasso. É um fracasso esportivo e financeiro pelos números apresentados ali pela matéria do UOL. Então, gente, quando o repórter chega para ele e fala assim, Neymar, você vai ficar no Santos? Ele responde, não sei. Mais ou menos aquilo que eu falei para vocês a respeito quando você está envolvido, tá tentando colocar ali o parafuso na cadeira que não vai, aí vem a patroa e fala assim, você vai no supermercado depois? Não sei, tô tentando resolver esse negócio aqui. Ou você fala para ela tá lá fazendo alguma coisa e você fala assim para ela, meu bem, você vai no supermercado? Não sei, dá um tempo, eu tô resolvendo esse negócio aqui. Então, para mim, a resposta do Neymar foi nesse sentido. Entendeu? Além do que, o Neymar não tem mercado. Há quanto tempo eu tô falando isso? E hoje, saiu uma matéria no UOL, com a opinião do meu amigo André Hernan, dizendo exatamente a mesma coisa.
O Neymar não tem mercado, gente. Não tem mercado, não adianta. Não é que o Neymar faz assim, ó, aparece um time para ele, como era no passado. Hoje não aparece, cara. Hoje não aparece. Por quê? Porque ele não consegue jogar. Ele está envolvido com lesões e mais lesões. Além disso, tá na Kings League, tá jogando pôquer, tá no Sapucaí. Então, como é que os caras veem isso? Com muita preocupação. Por quê? Porque o jogador precisa estar focado no que faz. E tudo que o Neymar não tem é foco. Tudo que o Neymar faz é se distrair, como eu falei para vocês. Então, quando você pega um time de primeira linha, do alto escalão do futebol mundial, que ele gostaria de estar jogando hoje, ninguém está interessado nele. Ninguém está interessado nele. Tem 33 anos e não se dedica à carreira. E o resultado é esse. Fica absolutamente sem mercado. Então, qual é a saída para o Neymar? Embora ele tenha dito isso na entrevista ontem para a Prime. A saída dele é jogar no Santos, gente. O Santos é o único lugar que ele vai jogar. Porque o Santos é o único time que quer. Entendeu? Eu estava até vendo um vídeo. Não, é um videozinho da Raíssa Simplício, minha companheira lá da Placar TV, falando sobre uma declaração do Arrascaeta num podcast. Eu não me lembro qual era o podcast, eu esqueci. O entrevistador perguntou para o Arrascaeta: Arrasca, você gostaria de ter quem no Flamengo? Ele falou assim: porra, Neymar, pô. Aí já começou aquela, opa, o Neymar, o contrato vence agora, 30 de junho. Será que ele poderia chegar, disputar o Mundial pelo Flamengo, papapá? Mas antes do Neymar ir pro Santos, que ele era menos ponto de interrogação do que é agora, o patrocinador de camisa do Flamengo, uma casa de aposta, que eu não lembro o nome, chegou pro presidente atual, meu Deus do céu, como é que ele chama? O BAP. E falou assim: escuta, o BAP, nós podemos montar um plano aqui para trazer o Neymar pro Flamengo. O que você acha? O BAP falou assim: não interessa. Não interessa. Você acha que agora eles estão interessados? Depois de tudo isso que está acontecendo com o Neymar não está conseguindo jogar. O Neymar, quando não era esse ponto de interrogação que é hoje, perguntada sobre o Neymar, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou o quê? Não interessa, isso aqui não é hospital para recuperar jogador. Ela falou assim, foi até grosseira, né? Foi até grosseira. Você acha que agora ela está interessada? Lógico que não. Pergunta para o Abel se o Abel quer o Neymar. Claro que ele não quer. Óbvio que não. O time está montado. Ele tem um domínio, controle do vestiário. Não tem lá parça entrando, não tem pai de jogador entrando, no caso aí o pai do Neymar. Não tem, ninguém é mais estrela do que ninguém. A grande estrela da companhia do Palmeiras é o Abel, que controla tudo e a todos. No Flamengo, existe hoje, com o Boto lá dentro, uma uniformidade de comportamentos e de pensamento que, chegando o Neymar lá, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Isso pode desmoronar. Então, gente, o Neymar não tem para onde ir. Ou ele renova com o Santos, ou ele para de jogar bola. Ou então ele vai aceitar jogar num time de periferia. Por exemplo, ele pode jogar nos Estados Unidos, numa equipe lá, sei lá, em Los Angeles, em Portland, em Seattle, em Chicago, Nova York? Pode. Mas ele vai ter que chegar lá para ganhar um salário desse tamanho. Por quê? Porque lá tem o tal do teto salarial. E esse teto salarial, você, nesse momento, já está reservado para alguns jogadores. Então, teria que tirar um jogador de ponta de um time lá, de ponta, para dar esse salário para o Neymar. É garantia? Não é. A informação que eu tenho, por exemplo, é que o Luis Suárez, que jogou no Grêmio, no Barcelona, está jogando com o Messi lá no Miami, e não recebe salário alto. Recebe pequeno, porque o Miami, Inter Miami, que é o time dele, né, já está com o seu budget para os grandes jogadores completo. Então o Luis Suárez está esperando. Então, se por um acaso o Neymar for para o Inter Miami, ele vai, o Luis Suárez está na fila. Está na fila para receber esse aumento. Então é muito difícil. Ele não vai ganhar em nenhum lugar do planeta o que ele ganha no Santos hoje. Aliás, se ele renovar com o Santos, é muito provável que ele também não ganhe a mesma coisa. Porque o Santos não tem condições de pagar o que se imaginava que iria se conseguir. Não tem.
Agora, então, se é para ganhar pouco, é melhor ficar aqui ou é melhor para os Estados Unidos? Pô, Estados Unidos, pô, legal, pô, Estados Unidos é demais. Você conhece? Eu conheço, bastante. É demais. Aquele país é demais, cara. O país é demais. Morar lá é do cacete. Mas você vai jogar num futebol que não tem uma exigência tão grande a ponto de você se preparar para uma Copa do Mundo. Aqui no Brasil, você vai estar morando aqui, ganhando pouca coisa a mais e se preparando melhor para uma Copa do Mundo. Então, gente, torcedor do Santos, neste momento, dia 23 de maio de 2025, neste momento, não se preocupe. Se o Neymar não renovar com o Santos, ele não tem para onde ir. E como ele quer disputar uma Copa do Mundo, ele vai se sujeitar a um novo contrato com o Santos. Pode ter certeza disso. Ele fica até o final do ano. Aliás, eu acho que ele vai ficar até o início da próxima Copa do Mundo. Porque se ele fizer um contrato com o Santos até o final do ano, o que ele vai fazer nos 6 meses que vão anteceder a Copa do Mundo? Então, gente, não tem mercado. O Neymar fica e ponto. Não se deixe levar pela declaração que ele deu ontem, depois do jogo. Aliás, que vergonhosa a eliminação do Santos. Entendeu? Só para lembrar, o Neymar tem 10 jogos na temporada, gente. O Santos fez 25 partidas nesse ano 2025. Tá? Ele tem 10, ele tem menos da metade. Porque se lesiona em função da outra lesão dele, o que é normal, e se cuida mal quando está se recuperando da lesão. Bom, isso aí, a gente já falou bastante sobre isso. Gente, mudando um pouquinho de assunto, o Pituca, eu vi isso no UOL com o Lucas Mussetti, estaria no radar do Galo, do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Cuca foi treinador do Pituca no Santos. Ele gosta muito do Pituca. Muito. Então ele está pedindo. Só que o Atlético não tem dinheiro. Até está devendo jogador aí pro Cuiabá. Não pagou, eu não lembro quem que era o jogador. Ah, o Daverson, que hoje, inclusive, está jogando no Fortaleza. Fortaleza que ele tá? Não lembro onde tá o Daverson. Mas estava no Galo. Era do Cuiabá. Veja só, isso é do ano passado. O Atlético Mineiro não pagou os caras ainda. O Atlético Mineiro não pagou o Atlético Paranaense. Está devendo a um jogador, acho que é o Coelho. Não pagou também. O Atlético não paga ninguém. É SAF, mas não paga ninguém. Então o que o Atlético quer fazer? Trocar o Pituca pela dívida do Patrick. Não vale, gente. Por pior que esteja o Pituca, ele é muito mais jogador do que o Patrick. Não tem a menor dúvida disso. Então, por isso não dá. Ah, vamos pegar então o Pituca e vamos trazer emprestado um outro jogador. Já melhora a proposta. Já melhora. Porque o Guilherme, que estava na alça de mira do Atlético, foi escanteado porque o Atlético contratou o Dudu, do Cruzeiro, ex-Palmeiras. Então o Guilherme ficou fora. Então agora fica a pergunta, o que fazer com o Guilherme? O que fazer com o Guilherme? Então aí é que entra o trabalho do empresário. O empresário, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o mercado e oferecer ao jogador. Escuta, o Guilherme está lá no Santos, está infeliz, não tem jeito, dá para tirar ele de lá. Não esquenta a cabeça, dá para a gente tirar de lá. É isso que o empresário tem que fazer. E tirar o Guilherme do Santos, porque ele não tem mais clima. Ainda mais depois do pênalti que ele cobrou ontem contra o CRB. Não tem clima. Não tem clima. E, aliás, eu acho que por conta disso, ele não vai jogar domingo contra o Vitória. Não vai jogar. Porque se ele jogar, ele não pode mais se transferir para nenhum time da Série A. Só para a Série B. E eu já disse isso aqui ontem, no meu vídeo. Aliás, para mim, ele é jogador de Série B. Mas, de qualquer maneira, a Série A também pode se interessar. E, gente... outra coisa, o clima no Santos, eu estava até ouvindo ali o áudio do Lucas Mussetti no Instagram, é muito legal, viu, gente? Você se inscreve lá no canal dele, que é bem legal, ele tem muitas informações. O clima não está legal no Santos, não está legal. O trabalho do Cléber Xavier não se desenvolve. O Pedro Martins é um fracasso como CEO. Os salários, no caso, direitos de imagens, estão atrasados. O Santos não tem dinheiro para contratar. E o Marcelo Teixeira está perdendo o apoio que ele tem dentro do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é que analisa, avaliza as contas dele. Ah, legal, passou, pode continuar. Não passou não. Vamos abrir um impeachment. Ele fica não. Como ele tem o Conselho Deliberativo na mão, ele faz e desfaz a dentro do Santos e ninguém fala nada. Até porque eu já contei para vocês aqui, o presidente do Conselho Deliberativo é funcionário do Marcelo Teixeira na faculdade dele. Como é que o cara vai vetar contra o Marcelo? Marcelo chega pro cara e fala assim, escuta, se você vetar, eu te demito na minha faculdade. O cara tem uma vida,
tem conta para pagar, família para criar. É assim que funciona. Esse é o modelo associativo, que muitos gostam. Entendeu? Que na SAF não tem. Que na SAF, aliás, na SAF é mais ou menos assim, hein? Mais ou menos assim. Bom, mas esse é um outro assunto que mais para frente a gente conversa. Então, como é que o Marcelo, você pode perguntar para mim, senhor, mas como é que ele está perdendo o apoio do Conselho Deliberativo se o Conselho Deliberativo come na mão dele? Aí é que tá, gente. O pessoal do Conselho Deliberativo, muitos conselheiros moram em Santos. Muitos conselheiros andam pela cidade de Santos. E a cidade de Santos é um ovo, perto de São Paulo, por exemplo. São Paulo tem uma série de defeitos, mas é uma cidade que você consegue manter o seu anonimato. Porque tem muita gente morando aqui. Muita gente morando aqui. Então você anda pela rua, um conselheiro do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, por exemplo, anda na rua aqui em São Paulo, ninguém sabe quem que é. Agora, lá em Santos, como a cidade é um ovo, o cara sabe, aquele cara lá é conselheiro do Santos. Então o cara entra no restaurante, no supermercado, na padaria, no posto de gasolina, vai pra praia, tá pedalando na rua, os caras, olha lá o conselheiro do Santos, olha lá, esse cara tá ajudando a destruir o Santos. Aqui em São Paulo é difícil, porque a cidade é muito grande, então você consegue manter o seu anonimato. Então, por conta disso, os caras estão pulando fora do barco. Os caras dizem, o quê? Eu vou me enterrar por causa do Marcelo Teixeira? Olha, ele que resolve esse problema agora. Ele não queria ser o presidente? Os caras pensam assim, se vira, velho, nós te ajudamos quanto a gente pôde, agora tá dando mais. Então ele está perdendo o controle também e dentro do apoio dentro do Conselho Deliberativo do Santos. Por tudo isso que eu mencionei para vocês. Não paga transferban, é um time caloteiro, não paga transferban, não é bem o jeito correto de dizer. É um time caloteiro que está sofrendo transferban, contrata técnico estagiário, o CEO do Santos é um projeto de CEO, é um estagiário de CEO, direitos de imagem atrasado, não tem grana para contratar. Mas aí eu pergunto para vocês ao mesmo tempo, para que precisa ter um CEO? Para quê? Um time duro, que nem o Santos, não pode se dar esse luxo. Ah, o Flamengo, o Palmeiras tem um CEO. Ah, legal, os caras têm grana. Agora, uma empresa pequena, você vai ter CEO para quê? O Flamengo, na época do Landim, no ano passado, na gestão passada, não tinha CEO. Agora tem o Boto. Quem fazia esse trabalho era o Marcos Braz, não ganhava nada. Oficialmente, ele não ganhava nada do Flamengo. Salário, ele não recebia nada. Ele fazia um trabalho voluntário, porque ele gostava do Flamengo. Ele gosta do Flamengo. Então ele fazia aquilo. O Santos arrumou um dirigente assim, bom. Aliás, não precisa ser muito bom, porque melhor que o Pedro Martins, deve ter um monte lá perto da Vila Belmiro, que topariam fazer isso. Topariam fazer isso. De graça. Ou então quem é o vice-presidente do Santos? É o Fernando Bonavides. Pô, o que esse cara faz no Santos? Não vai fazer nada. Pô, cuida disso aí, meu. Manda embora o Pedro Martins. Mas se mandar embora o Pedro Martins, pode ter retaliações na vida pessoal de muita gente dentro do Santos. Isso eu fiquei sabendo hoje. O cara me contou hoje. Por quê? Porque o Pedro Martins é filho do Edinho do PT, que vai ser eleito, vai ser o futuro presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil. O cara é muito influente. E esse Edinho do PT tem colocado Pedro Martins desse jeito no Botafogo. Por isso que eu falei que SAF não é bem assim. Colocou assim no Botafogo, colocou assim no Cruzeiro. No Botafogo ele não apitava nada. Nada. Eu peguei essa informação com uma pessoa, com uma fonte fidedigna. O Pedro Martins e uma cadeira no Botafogo era a mesma coisa. No Cruzeiro, idem. E o Santos contrata e o Marcelo Teixeira falou para mim. Esse cara, olha, eu nunca vi um profissional igual a esse. Nossa, quando você teve então cercado de medíocres a vida inteira, hein, Marcelo? Para você achar o Pedro Martins fora da curva, é sinal que você conviveu com medíocres a sua vida inteira. Porque o Pedro Martins é muito ruim. Ele não é do ramo. É inexperiente. Ele é um projeto de CEO. Então, gente, essa é a situação do Santos. Neymar, voltando para a gente encerrar essa nossa conversa aqui. Vai renovar, gente. Vocês podem ter certeza. A menos que apareça alguma coisa assim que eu não consigo vislumbrar. Ele não tem para onde ir. Entendeu? Não tem para onde ir. O Pituca, eu falei para vocês, pode ir pro Galo, mas depende do negócio. Tomara que eles façam um bom negócio. Guilherme, não se sabe o que fazer com ele. E o clima na Vila Belmiro não está nada legal. Nada legal. Eu vi o vídeo do Marcelo Teixeira saindo do hotel hoje de manhã em Maceió. Nossa, o que ele foi xingado. Barbaridade. Barbaridade. Agora, ele está colhendo o que ele plantou. O que o filho dele faz no Santos? O tal do Marcelinho.
Nada. Ele não foi eleito para nada. Ele é um conselheiro do Santos, mas ele entra no vestiário, sai do vestiário, viaja com o time, participa de pré-eleição, está dentro do campo quando o time está treinando. A troco. Com que autoridade? Ele tem crachá para isso? Não tem. Quem deu foi o papai. Então, gente, está tudo errado. Está tudo errado. E essa eliminação do Santos ontem não é só culpa de quem entrou em campo. É culpa do status quo, dessa situação que é uma situação lamentável, que a gente jamais imaginava que o Santos iria passar. Mas está passando. Nos falamos.